Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então pode mandar sua pergunta pro Papo Furado. O QR Code tá na tela, o link na descrição. Um artigo do BuzzFeed listou 19 perguntas sem resposta sobre Harry Potter que os fãs estão fazendo agora com o retorno da saga em formato de série pela HBO. Eu vi isso e esse título me chamou a atenção. Afinal, são 19 perguntas sem resposta, aparentemente sem resposta. Eu fui dar uma olhada e decidi dividir aqui com vocês essas perguntas. Vamos ver se são perguntas realmente sem respostas. Talvez seja alguma pergunta que você já tenha feito sobre Harry Potter, alguma dúvida que você tenha sobre a saga. Vamos ver. A primeira pergunta é: por que Voldemort não matou Harry sem sua varinha? Não é tão difícil, ele era um bebê, por que será? Bom, partindo do princípio de que Voldemort naquela altura era o bruxo vivo mais temido de todos os tempos, ele se achava o mais poderoso. E então ele vai atrás do Harry para provar que a profecia estava errada, que ninguém poderia vencê-lo. Ninguém sobrevivia quando Voldemort decidia matar. Ninguém. Ele mata os pais do Harry sem nenhuma dificuldade e diante dele ele tem um bebê incapaz, completamente incapaz de se defender. Por qual motivo ele não usaria a varinha, não usaria magia para matar aquele bebê? Lembre-se, nós sabemos o que vai acontecer quando Voldemort tentar matar o Harry. O Voldemort não sabia, ele não fazia ideia, ele não podia imaginar que o amor de uma mãe por um filho conceberia a ele uma proteção tão forte que a maldição da morte não funcionaria. A maldição da morte não mataria aquela criança. Um nível de proteção que ele jamais imaginou ser possível existir. Então, a falta de capacidade do Voldemort de compreender um ato como esse, a grandeza do poder do amor de uma mãe por um filho, já responde essa pergunta. Ele simplesmente se achava muito poderoso e que nada poderia detê-lo. Então, aquele bebê ali indefeso diante dele não era nenhuma questão como ele iria matar aquela criança, o que ele iria fazer para não cair diante dela, porque isso não era uma coisa que passava pela cabeça do Voldemort. Para ele simplesmente iria matar aquela criança e acabou. Então você entende que não faz sentido levantar essa pergunta? Ai, por que o Voldemort não tentou matar o Harry de outra forma? Ele era só um bebê, não era difícil. Tipo, não faz sentido essa pergunta, porque o Voldemort não via nenhum desafio naquilo. Não era nenhum desafio, não tinha nenhum obstáculo naquilo. Sem contar que essa pergunta também parte do princípio de que se o Voldemort tentasse outra forma de matar o Harry, ele teria sucesso. A proteção da Lilian não funciona só para a maldição da morte. A proteção da Lilian é contra o Voldemort. Vocês se lembram o que aconteceu com o Quirrell só de tocar no Harry porque ele estava hospedando a alma do Voldemort? Pois é, se o Voldemort tentasse dar um tiro no Harry, tentasse dar uma facada no Harry, se ele tentasse pegar o Harry e jogar pela janela, como um monte de gente fala, ele não conseguiria. A proteção da Lilian funcionaria da mesma forma. A segunda pergunta, aparentemente sem resposta, porque a primeira a gente já viu que tem, é: por que Harry não mentiu para o Dobby no segundo filme, quando o Dobby disse para ele prometer que não voltaria a Hogwarts? Bom, o Harry mentir pro Dobby falando que não voltaria para Hogwarts não faria diferença alguma, porque o Dobby teria como saber se o Harry voltasse para Hogwarts de qualquer forma, e ele continuaria tentando impedir o Harry, fazer o Harry ir embora, deixar Hogwarts, porque na cabecinha dele o Harry estava correndo muito perigo. Então simplesmente não teria motivo pro Harry mentir, porque o Dobby saberia se ele mentisse e fosse para Hogwarts. A terceira pergunta é: onde as crianças bruxas recebem educação primária? Crianças bruxas têm um aprendizado básico, como ler, escrever, matemática básica, as continhas de somar, dividir, em casa. É uma educação que os próprios pais ensinam, porque isso é o suficiente para os bruxos. Os bruxos não precisam saber coisas que os trouxas aprendem na escola. Então somente o básico de matemática, saber ler e escrever já é suficiente na educação primária. Depois, em Hogwarts, eles vão aprendendo outras coisas dentro das próprias matérias. A quarta pergunta, aparentemente sem resposta, é: os alunos de Hogwarts aprendem habilidades escolares básicas como leitura, composição, gramática, matemática ou saúde? Eu sei que Trato das Criaturas Mágicas é uma aula legal, mas e quanto à soletração? Gente,
a resposta da outra pergunta serve para essa também. Os bruxos não têm necessidade de aprender essas coisas, então eles aprendem o básico. A pergunta número 5, aparentemente sem resposta, é: como os gêmeos Weasley aprenderam a acessar o mapa do Maroto? Essa é uma pergunta realmente interessante, mas tem resposta. Quando os gêmeos pegaram o mapa do Maroto lá na sala do Filch no primeiro ano e tentaram interagir, o artefato interagia com eles ali de volta, e tem um detalhe muito importante no mapa do Maroto: ele identificava quem estava usando o mapa, quem estava tentando usar o mapa, tanto que o mapa insulta o Snape um montão. E aí o mapa reconheceu que Fred e George eram muito parecidos com os marotos ali, eles tinham as mesmas intenções, a mesma vibe. Assim o mapa começa a ajudar e dar dicas e pistas, enigmas pro Fred e pro George conseguir chegar à resposta de como se abrir o mapa e como se usar o mapa. Assim eles conseguiram descobrir que, falando a frase "eu juro solenemente não fazer nada de bom", eles tinham acesso ao mapa, e para fechar o mapa eles tinham que dizer "mal feito, feito". Foi dessa forma que eles descobriram. A próxima pergunta, aparentemente sem resposta, é: o que aconteceu com os avós do Harry, do lado da mãe e do pai? Bom, os avós paternos do Harry, Flemmond e Euphemia Potter, já tinham uma idade avançada quando eles tiveram o Tiago. Ou seja, eles tiveram o Tiago um pouco mais velhos já. Eles já tinham até desistido da ideia de ter filho. Então, quando o Tiago e a Lilian se casaram, os pais do Tiago já eram bem velhinhos, e eles acabaram morrendo de varíola de dragão, que é uma doença que, embora tenha cura, seja muito agressiva, principalmente para a idade que eles tinham. Já os pais da Lilian e da Petúnia morreram em algum momento antes de outubro de 1981, porque o Harry só tinha a Petúnia de parente vivo, de parente mais próximo vivo. Não se sabe do que eles morreram, mas eles já eram falecidos. A próxima é a seguinte: o Bichento era parte Amasso, e também o gato que pertenceu a Lilian e Tiago. Ele teria reconhecido Sirius e Pedro, e saberia quem era o traidor. É uma pergunta meio afirmação. Sim, o Bichento era metade Amasso, que é uma criatura mágica que parece muito com um gato, por isso ele era muito inteligente, muito mais do que um gato comum, mas não, ele não era o gato dos Potter. Isso é apenas uma teoria que é muito legal, mas não passa disso. Teoria dos fãs, não é oficial. O Bichento não era o gato dos Potter. A próxima pergunta, aparentemente sem resposta, é: sabemos como Voldemort devolveu a mão de Pedro, não importa como ele tenha feito. Por que eles não fizeram isso com a perna de Moody? Bom, essa pergunta é de fato interessante. Por que não fizeram um feitiço para substituir a perna do Moody que havia sido arrancada? Por que não fizeram um feitiço para substituir o olho ou até a parte do nariz do Moody? Já que o Voldemort provou que dava para fazer aquilo com o Rabicho, que tinha cortado a própria mão. Existe uma grande diferença nesses casos. Todo ferimento causado por origem mundana, comum, ou seja, trouxa, sem magia, é possível de ser revertido com magia. Por exemplo, se um bruxo for ferido por uma faca comum, e mesmo sendo um ferimento muito grave, é possível curar isso, é possível reverter isso. O Rabicho cortou a própria mão usando uma faca comum, ele não usou nenhum feitiço nem nada do tipo. Ele cortou a própria mão com uma faca. Por isso que o Voldemort, com um feitiço, cria uma mão ali prateada para ele. Agora, não quer dizer que a mão prateada que o Rabicho ganhou fosse algo excelente, né? Porque foi o que acabou matando ele. Era mais um castigo do Voldemort do que um presente. Agora, o Alastor Moody perdeu as partes do seu corpo por magia. Foram magias das trevas, feitiços das trevas que arrancaram partes do seu corpo. E quando isso acontece, não tem jeito de reverter. A mesma coisa com a orelha do Jorge. A orelha do Jorge foi arrancada, foi decepada pelo feitiço Sectum Sempra. Não existia uma forma de regenerar essa orelha. Agora, se a orelha dele fosse arrancada por uma faca comum, isso poderia ser revertido. Eles poderiam encaixar ali a orelha novamente e fazer ficar tudo bem. E talvez alguém pergunte: ah, mas o Snape curou o Draco quando o Harry usou o Sectum Sempra nele. Sim, o Draco estava com cortes no corpo inteiro, e o contrafeitiço que o Snape fez fechou esses cortes. Se o Draco tivesse sua mão arrancada, tivesse a orelha arrancada, qualquer parte do corpo arrancada, ele não conseguiria ter essa parte de volta, esse membro de volta. A ferida poderia ser fechada, o sangramento poderia ser estancado. O que não aconteceria é a mão, se fosse arrancada no caso, ser recolocada ou ser substituída, não por magia. Entenderam a diferença? Isso é explicado no texto oficial da J.K. Rowling
Doenças e Deficiências Mágicas, que foi publicado no antigo Pottermore, mas você pode encontrar nos arquivos de J.K. Rowling no site Harry Potter, que é o site oficial da saga. A nossa próxima pergunta, aparentemente sem resposta, é: o que o Duda viu durante o ataque do Dementador? Bom, o que ele viu, literalmente, as cenas que ele viu, nós realmente não sabemos, mas o que nós sabemos é que o Duda viu a si mesmo como ele realmente era, não como ele achava que era, não a imagem que os pais dele construíram dele ao longo dos anos, porque o Duda foi criado de uma forma, o próprio Dumbledore fala que os pais dele fizeram um grande mal a ele, né? O jeito que os Dursley criaram o Duda foi o que estragou completamente ele. Então o Duda tinha uma imagem de si que ele era o maioral, que ele era o bonzão, que ele era um filho muito maneiro, só que ele era um grande babaca. Ele batia em crianças, ele vivia fazendo arruaças, ele achava que ele era o máximo, porque era o que os pais dele falavam, né? Nossa, o Duda era o príncipezinho, o membro da realeza. Só que quando ele é atacado pelos Dementadores, ele vê as coisas horríveis que ele fez, ele vê dentro de si como ele não era um cara legal. E aí isso faz ele mudar. Isso faz ele querer mudar. Ele quer ser diferente depois daquilo. A nossa próxima pergunta sem resposta já foi respondida 1 milhão de vezes, mas vamos responder. Por que o Harry não conseguia ver os testralhos antes da morte do Cedrico se ele tinha visto seus pais morrerem? Além disso, ele testemunhou a morte do professor Quirrell no primeiro livro e sabia da finalidade da morte. Bom, primeiro, o Harry não lembrava do momento em que a sua mãe foi morta, afinal ele tinha 1 ano e 3 meses, e nenhuma criança lembra dos acontecimentos que presenciou nessa idade. Segundo, quando o Quirrell foi morto, o Harry estava desmaiado, tanto que é dito isso no livro. O Dumbledore fala que chegou a tempo de tirar o Quirrell de cima do Harry e tal, e o Harry estava apagado, tanto que ele ficou 3 dias desacordado na ala hospitalar depois desse acontecimento. Então ele não viu o Quirrell morrendo. Ainda assim, ele viu o Cedrico. Ele viu de fato o Cedrico e no momento de ir embora para casa, ele não viu os testralhos. Ele só viu no ano letivo seguinte, 3 meses depois, quando ele retorna ali no 5º livro, então ele vê os cavalos puxando as carruagens. Isso porque, mesmo tendo visto a morte, é relativo, depende de pessoa para pessoa. Não é só presenciar a morte e acabou. É entender, absorver, é viver o luto daquela morte. Então, o Harry não vê imediatamente depois que o Cedrico morre, indo para casa no 4º ano por isso, porque pode levar um tempo até absorver isso. E o Harry passa as férias de verão tendo diversos pesadelos com a morte do Cedrico, tanto que ele fala dormindo, e tem muito tempo para ficar pensando sobre isso. Então, é por isso, essa é a resposta. A próxima pergunta sem resposta da nossa lista é: em Relíquias da Morte, eu quero saber por que o Voldemort acredita na palavra de Narcisa de que Harry está morto. Se eu fosse o Voldemort e tivesse passado tanto tempo da minha vida conectado e obcecado por Harry e querendo matá-lo, eu com certeza verificaria eu mesmo a morte dele. Essa tem uma resposta muito simples: medo. Quando Voldemort atinge o Harry com a Maldição da Morte, ele também é nocauteado. Ele estava destruindo parte dele mesmo que vivia dentro do Harry. Então quando o Harry retorna do limbo, ele percebe que o Voldemort também tinha caído, porque tinha gente tentando ajudar ele e ele ordena que soltem ele, que ele não precisava de ajuda. Então o Voldemort sabia que tinha uma ligação entre ele e o Harry, ele já tinha tentado matar o Harry bebê e sofreu sua queda. Então naquele momento que ele, de novo, lança o Avada Kedavra, lança a Maldição da Morte do Harry, o Harry sem varinha, sem se defender, e ele mesmo cai, ele é atingido por algo que é uma coisa que não acontecia, porque ele vivia matando os outros e nunca ele matava e caía também. Ele percebeu que poderia ter alguma coisa errada, que poderia alguma coisa ter saído fora do esperado. Então ele manda um dos seus seguidores verificar, e por sorte é a Narcisa que estava mais perto ali do Harry. Ele não iria se arriscar novamente. Ele sabia que tinha chance de não ter funcionado. A próxima pergunta sem resposta é: por que eles têm pinturas em movimento, mas não têm aulas de arte em Hogwarts? Que tipo de pergunta é essa, cara? Tipo, eu tenho um monte de estátua aqui atrás de mim e nem por isso eu sou escultor, tá ligado? Não faz sentido. Por que eles têm pinturas, mas não têm aulas de arte? O que tem a ver? Os retratos, os quadros, as fotos são coisas comuns do mundo bruxo. Não é preciso ter aulas de artes em Hogwarts pra existir pinturas ali. Sei lá, não fez muito sentido pra mim. A próxima pergunta sem resposta é: sempre me perguntei o que aconteceu com o corpo de Snape. Bom, não é mencionado, mas existem 2 possibilidades. Ou ele foi enterrado ou foi cremado. A próxima pergunta sem resposta é: o que Moody vê quando usa o seu olho mágico
para olhar o bicho-papão no armário do Largo Grimmauld em Ordem da Fênix? Essa pergunta é muito legal de fato. Eu acredito que, como o bicho-papão é um não ser que não tem forma, eu acredito que o Moody tenha visto exatamente o que a gente vê em Prisioneiro de Azkaban no momento em que o bicho-papão tá se transformando. Sabe naquele momento que ele tá todo sem forma? Então, que é tipo um emaranhado de coisas? Eu acredito que essa seja a forma do bicho-papão quando não tem ninguém olhando. A próxima pergunta sem resposta é: juro que lembro de ter lido em um dos livros, provavelmente em Ordem da Fênix, que Molly e Arthur não estavam na Ordem da Fênix original porque eram muito jovens. O Arthur e a Molly não entraram na Ordem da Fênix na primeira formação porque eles tinham filhos pequenos. Eles se casaram logo após se formar em Hogwarts no final da década de 60, aproximadamente em 68, 69. E o Guy, o primeiro filho deles, já nasceu em 1970. Então por isso que eles não estavam na primeira Ordem da Fênix. A próxima pergunta sem resposta realmente não tem resposta, finalmente. De onde veio o véu do Departamento de Mistérios? É uma pergunta muito boa, porque ninguém sabe. Ele pode ter sido criado por bruxos inomináveis ali que estudam a morte, ele pode ter sido descoberto no subterrâneo ali onde há o Ministério da Magia. Não existe resposta. Existe um monte de teoria, mas resposta oficial não existe. A próxima pergunta sem resposta é: quero saber o que acontece depois do terceiro filme de Animais Fantásticos. A série, que originalmente deveria ser contada ao longo de 5 filmes, foi interrompida sem planos ativos de continuar a produção de um quarto filme. Olha, não é só você, todos gostaríamos de saber, e essa realmente não tem resposta. O que a gente sabe é que, segundo os livros de Harry Potter, o Grindelwald estava tocando terror e ele só foi parado quando foi derrotado e aprisionado pelo Dumbledore em 1945. E essa pergunta aqui foi muito legal, essa realmente foi muito maneira, e ela é a seguinte: no terceiro livro, Prisioneiro de Azkaban, como e por que a Madame Nora, gata do Filch, aparece no mapa do Maroto, mas nenhum outro animal aparece? Realmente, a Madame Nora é o único animal mencionado que é realmente um animal aparecendo ali, né? A gente tem o Pedro Pettigrew aparecendo em forma de rato, mas a gente sabe que ele não é um rato de verdade. Mas a gente não tem nenhum outro animal, nem Bichento, nem Fawkes, nem Edwiges, nenhum outro animal aparece no mapa do Maroto ou é mencionado no mapa do Maroto. Agora, isso quer dizer que a Madame Nora não é uma gata, como muitas teorias sugerem? Não quer dizer, porque foi confirmado pela própria autora que ela é uma gata comum, só é bem inteligente, mas ainda assim é uma gata comum, então não tem nada de especial nela. O que acontece é que, o mapa tendo sido criado pelos Marotos, que era um artefato que eles usavam para não se meterem em encrenca, para conhecer tudo de Hogwarts e escapar do Filch, provavelmente foi uma escolha dos Marotos fazer com que a Madame Nora aparecesse no mapa, já que ela andava junto com o Filch e ajudava o Filch a pegar os alunos fazendo coisas erradas. Ela sempre miava para acabar entregando um aluno, ou fazia algum barulho para entregar um aluno quando ela via e o Filch não via. Ela ajudava o Filch a patrulhar os corredores do castelo. Então, assim, eu acredito que, por esse motivo, a Madame Nora aparece no mapa do Maroto, porque foi uma escolha dos Marotos fazer com que ela aparecesse, já que era conveniente para eles identificá-la também. E por último, mas não menos importante, o que eu acredito ser a pergunta da própria pessoa que escreveu o artigo é: minha pergunta sem resposta é: quem pediu um remake de Harry Potter em 2024? E aí, quem tá com ela nessa? Olha, eu não sei vocês, eu posso responder por mim. Desde que eu me entendo por gente, por fã de Harry Potter, e isso tem mais de 20 anos, os fãs sempre pediram algo que mostrasse os detalhes dos livros que não são mostrados nos filmes. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu pedi, eu queria. Não um remake de filme. Se fosse um remake dos filmes, um reboot dos filmes, eu acharia completamente sem necessidade. Mas a ideia de uma série com temporadas, com tempo pra mostrar muitas coisas dos livros que a gente não conseguiu ver nos filmes por tempo de tela, isso eu pedi, cara. Eu só não fazia ideia que eles iriam fazer, mas que era uma coisa que eu desejava e eu suspeito que muitos fãs também desejavam, isso eu posso te afirmar. Mas e aí, meus bruxos, vocês compartilhavam algumas dessas dúvidas sem resposta? Aparentemente sem resposta, porque a gente chegou em algumas respostas aqui, né? Me conta aqui embaixo nos comentários, me deixa saber, e eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê no próximo, e até lá, mal feito.